pequenos irmãos, abram a palavra de Deus em capítulo 2, os versos de 12 a 18. Filipenses capítulo 2, dos versos de 12 a 18. Nós vamos continuar aqui na exposição a qual estamos fazendo. Nós já tratamos aqui de alguns assuntos, né? Estamos a tratar dessa carta de Paulo. Paulo escreve aos Filipenses, só retomo isso quando Paulo estava preso em Roma. Notamos algumas questões, que essa cidade era uma cidade grande, né? Uma cidade volumosa, pessoas transitavam, havia ali pessoas de todas as raças, etnias e tudo isso. Notamos também Paulo falando para aqueles irmãos como servos de Cristo. Falamos das adversidades que aquela igreja enfrentava, tratamos sobre isso também. Falamos que Cristo é quem capacita aqueles irmãos a viver uma vida que glorifique. Falamos também que Paulo orientando aqueles irmãos a viver uma vida de modo digno com o Evangelho de Cristo, com o Evangelho de Deus. E na última exposição, tratamos ali de Paulo exortando os irmãos sobre algumas questões de divisões no meio da igreja e Paulo usando então o exemplo de Cristo, né, como uma obra de humilhação e exaltação. Então, com isso em mente, nós avançamos agora para o capítulo 2, os versos de 12 a 18 que eu leio agora. A palavra de Deus, então, diz assim, dos versos 12 a 18. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, também muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sob o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos aqui diante da tua palavra lida e pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente e o nosso coração para entendê-la, Senhor. Somente através da ação do teu Santo Espírito é que possamos compreender verdades tão profundas quanto as que estão diante de nós, que é a tua santa palavra, Senhor. Fala com os irmãos que estão aqui nessa manhã, que a tua palavra seja levada ao mais íntimo do coração e que essa palavra, Senhor, ela possa gerar frutos em nossas vidas, frutos que permaneçam e que prevaleçam. É o que nós te pedimos, Senhor. Oramos assim em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Veja, irmãos, hoje nós nos encontramos em meio a uma geração que tem muita ânsia por conhecimento. Falamos isso hoje pela manhã, na EBD. Que deseja muito o conhecimento e deseja a conhecer sobre tudo. Anseia o crescimento, mas muitas vezes um crescimento que aponta apenas para sucesso, e um sucesso que é terreno, material e passageiro. E para isso há diversas ferramentas que levam as pessoas a esse fim. E também nisso surgem muitos aproveitadores, que aproveitam da ânsia do coração das pessoas pelo conhecimento, pelo crescimento e pelo sucesso, e então esses enganadores se aproveitam disso, ou seja, se aproveitam da cobiça do coração dos homens.
Quando pensamos em crescimento, quais são as nossas prioridades? Quando você pensa em crescimento, qual é a tua prioridade ao pensarmos em crescimento? Será que entendemos crescimento como um lucro aqui, agora, hoje? Será que conhecimento é apenas um local ao que eu alcanço? A uma posição alcançada? O crescimento espiritual é... Como olhamos para isso? O crescimento no reino de Deus, que nos leva a uma vida piedosa, que nos leva a uma vida com olhos na eternidade, esse conhecimento também está diante de nós. É diante desse cenário qual nós, como cristãos, estamos, esse cenário que cerca a atualidade, é que cada cristão, ele é chamado ao desenvolvimento da salvação, que leva a uma vida piedosa e que anseia pela eternidade. Então eu repito isso, que todo cristão, ele precisa ansiar por isso, pelo desenvolvimento da salvação, que leva a uma vida piedosa, que anseia pela eternidade. É isso que nós vamos falar nessa manhã, nesse texto. Eu faço uma pequena divisão nesse texto em 3 partes. Dos versos de 12 a 13, nós vamos notar aí o desenvolvimento da salvação com temor e confiança no trabalhar de Deus. Dos versos aí de 14 a 16, nós vamos notar uma vida sem murmuração e contendas, que demonstre maturidade espiritual em meio a uma geração corrompida. E por fim, os versos 17 e 18, nós vamos notar aí o desenvolvimento e a maturidade da fé, nos trazem alegria e colocam nossos olhos para além deste mundo caído. É o que nós vamos tratar nessa manhã. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, e nós vamos partir dela agora já no verso 12, e nós vamos ver aí o desenvolvimento da salvação na nossa primeira divisão. Leia comigo o verso 12, eu vou ler para você aqui, acompanhe. O verso 12 diz assim, o apóstolo orientando aqueles irmãos: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ok? Precisamos aqui nos voltar ao que Paulo está tratando com os irmãos. É o que eu falei no começo da mensagem aqui, o que Paulo está tratando com os filipenses. Então, Paulo aqui, primeiramente, está nesse verso orientando os irmãos ao desenvolvimento da salvação. Olha, o texto começa dizendo o quê? Assim, pois, amados meus. Ou seja, isso aqui já temos uma conexão com o que Paulo está tratando anteriormente. E aí ele começa, já então, assim, pois, ou seja, diante disso daqui, Paulo vai colocar outras questões aqui, vai abordar outras questões. E o que Paulo tratou, então, se nós olharmos para trás, o que Paulo tratou nos versos de 1 a 11, que nós notamos no último sermão? Leia comigo. Na sua escritura aí, está aberta mesmo, só volta um pouquinho no versículo 2. Olha só, Paulo está tratando de algumas coisas ali na igreja de Filipenses. E no verso 2, no mesmo capítulo que nós estamos, só volta um pouquinho, Paulo diz assim, olha, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um outro superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Então, havia ali o quê? Contendas dos irmãos, os irmãos ali estavam divididos, estavam com problemas, de divisões, e Paulo orienta esses irmãos, e depois ainda Paulo, para dar um exemplo, Paulo ainda usa o exemplo de humilhação de Cristo, que Cristo, sendo Deus, abriu mão da sua glória, veio ao mundo, e Paulo vai usar esse exemplo para mostrar para os irmãos de Filipos, para eles deixarem as divisões e as facções, um querendo ser maior ou melhor do que o outro. Então, é diante desse cenário que Paulo, então, parte para as suas orientações agora, para as suas orientações seguintes. E
Paulo vai dizer o que para os irmãos, que também está aí no seu texto? Paulo diz o quê? Como na minha presença, obedeça também na minha ausência. Ou seja, da mesma maneira que vocês obedeciam quando eu estava aí com vocês, na fundação dessa igreja, que nós notamos lá em Atos 16, Paulo vai falar o quê? Olha, obedeçam também quando eu não estou, obedeça também na minha ausência, é o que Paulo trata aqueles irmãos. Paulo está ausente, nós já notamos isso porque Paulo está preso em Roma. Então Paulo escreve essa epístola da sua prisão, e Paulo fala, olha, eu não estou com vocês, mas obedeçam da mesma maneira, da mesma forma, e vivam uma vida de modo digno do Evangelho de Cristo. Essa é a exortação aqui, que é o que Paulo já tratou anteriormente. Viva de modo digno do Evangelho de Cristo. Continue a obedecer da mesma forma que obedecia quando eu estava, continue a obedecer agora, e viva de acordo a isso. Para quê? Para que Cristo possa ser demonstrado ao mundo, aí aonde vocês estão. Qual que é a ideia? Continue a obedecer. Sejam firmes. Continuem a obedecer o que foi ensinado para vocês, e tudo isso faça para a glória de Deus. Que Deus seja glorificado em tudo isso. Ou seja, viva de modo digno, continue obedecendo, para que Cristo seja demonstrado. E aí Paulo segue, e diz o que o texto? Ainda no mesmo verso. Paulo vai orientar eles a desenvolver a salvação com temor e tremor, não é o que o texto vai dizer, é o que Paulo está a tratar aí no verso 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecesse, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência. E ele fala o quê? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Continue a desenvolver. Veja, desenvolver, o tempo do verbo aqui, ele está no contínuo, ou seja, não é desenvolva lá e pronto. Não, é desenvolver. Continue a desenvolvendo essa salvação. Desenvolva essa salvação. Veja, todo cristão, ele é salvo de um golpe, ou seja, ele é salvo. Quando Cristo o chama e o Evangelho entra no coração dele e os olhos dele são abertos, ele é salvo. Mas uma coisa importante, a salvação, ela é desenvolvida. A salvação, ela é desenvolvida, ela é um processo. A salvação não é de uma vez, ela é desenvolvida dia após dia. Os cristãos, eles vão sendo transformados à imagem de Cristo. Para isso se dá o nome de santificação na teologia. Então, é o que Paulo está a dizer, olha só, desenvolvam a vossa salvação. Continuem a crescer. Continuem a avançar, crescendo nisso. Mesmo que a obra da salvação, como eu já disse, esteja completa, a da salvação é um processo, é até o último dia, é até a volta de Cristo. Então, há uma luta constante sendo travada para aqueles que desejam crescer espiritualmente. Todos os que desejam crescer espiritualmente estão diante de uma luta constante. Se você é um cristão que deseja crescer, que deseja se parecer com Cristo, que deseja se santificar, que deseja viver uma vida de modo digno com o Evangelho de Cristo, você vai estar diante de uma luta constante. E isso é um fato. Veja, abre aspas aqui, o William Hendrickson diz assim: não é fácil manter um esforço tão constante e vigoroso. É uma batalha que se processa em 3 frentes. Uma guerra contra a combinação tremendamente poderosa e astuta do mundo, do demônio e da carne. Todo cristão está diante dessa luta. Mundo, Satanás e a carne. Todo cristão que quer viver de modo digno com o Evangelho de Deus, que quer ter uma vida transformada, que quer ter transformação, que quer crescer, ele vai enfrentar isso todos os dias. Ele vai passar por isso todos os dias. E aí nós notamos então a ideia do texto de esforço.
Uma ideia de esforço que aponta para o quê? Para o crescimento. Há uma parte do cristão na santificação. Então, a orientação de Paulo aqui é clara, a uma vida de obediência, que glorifique, que os cristãos possam glorificar a Deus no mundo e possam se desenvolver espiritualmente. E a pergunta para nós é se nós temos desenvolvido a nossa salvação com responsabilidade e reverência. Ninguém vai desenvolver a sua salvação. Você é responsável pelo desenvolvimento da sua salvação. Não tem como alguém fazer isso por você. Não tem como comprar isso. Não tem como pagar por isso. Não existe meios para isso. Por quê? Porque isso é algo que compete ao cristão. O cristão ter o desejo e a ânsia de crescer espiritualmente em Deus e desenvolver a sua salvação. Essa é a ideia. É um esforço contínuo que eu acabei de dizer. É continuar a desenvolver até o dia ao qual nós estaremos com Cristo por toda a eternidade. E a pergunta é, temos crescido espiritualmente? Veja, irmão, se você olhar para a sua vida hoje, se eu olhar para a minha vida hoje, ela está melhor que o ano passado? Sua vida espiritual, ela está melhor que o ano passado? A minha vida está melhor do que há 3 anos atrás? Veja, isso é importante. Isso tem uma certa importância. Olha só como isso é sério. Qual é a situação das igrejas hoje? De muitas igrejas. As pessoas, elas entram na igreja, elas não desenvolvem o seu crescimento espiritual e aí nós temos sempre aquele mesmo tipo de cristão. Que ele não discerne obra salvífica de santificação. Ou seja, não houve crescimento espiritual. Ou seja, não houve amadurecimento espiritual. E se nós olharmos para muitas igrejas, ou atenção, se nós olharmos para muitos cristãos que talvez trabalham com você, ou estuda com você na escola, ou faz parte da tua família, talvez você olhe para alguns cristãos e você possa pensar assim, isso não compete a nós fazer um julgamento, ok? Mas quando nós olhamos para certos cristãos, nós logo fazemos uma leitura e observamos que aquele crente, ele não cresceu em fé. E muitas vezes, ele regrediu na fé. Ou seja, é um exemplo muito simples. Quando você ouviu há 1 ano atrás, ele bebia socialmente. Hoje ele já vive alcoolizado. Ou seja, não houve um crescimento, houve um retrocesso. Antes ele falava de Deus nas reuniões de família. E aí, como que está a igreja? E tal, uma conversa ainda que citava as escrituras sagradas, mas agora já não há conversa sobre o que é santo, o que é bíblico. As conversas são muito longe e distantes disso. Ou seja, não houve um crescimento. Houve um retrocesso. Percebe, meus irmãos? Mas também há irmãos que decidem crescer espiritualmente. Tem irmãos que decidem ler as escrituras. Tem irmãos que entendem a seriedade do crescimento e do desenvolvimento da fé cristã. Buscam a Deus. Hoje pela manhã nós estávamos aqui na EBD e eu disse para os irmãos da EBD, eu falei, olha, essa pergunta que estamos tratando do Catecismo Menor de Westminster é uma pergunta que tem tanta teologia nela que muitas igrejas não conseguem nem entender o que está acontecendo aqui e esmiuçar isso. Então, é isso. É o desejo
desejo por crescer espiritualmente. Precisa haver um desejo por crescimento espiritual. Precisa haver um desejo para as escrituras sagradas. Ou seja, eu sou cristão há X anos, eu já li a Bíblia toda? Se li a Bíblia toda, quantas vezes? Ah, eu sou cristão há X anos e eu tenho tido tempo de devocional com Deus, eu tenho separado um momento do meu dia para ter comunhão com Deus, para Deus falar o meu coração, para Deus abrir os meus olhos, para Deus tratar no meu coração, para mim se parecer cada dia mais com Cristo Jesus, buscando esse desenvolvimento da fé cristã. Então isso tudo fala de crescimento, e crescimento fala de algo trabalhoso, percebe? Ninguém cresce do nada, em nenhuma área. Todo mundo que cresce é porque, de certa forma, pagou um preço por aquilo. Então Paulo está orientando os irmãos de Filipos ao que? A desenvolver a salvação. Como eu disse, a salvação é de um golpe. William Hendrickson vai dizer isso. A salvação é como um golpe, mas a santificação não. Ela é processada. Ela é por processos. E a cada dia nós devemos desejar isso. E a cada dia nós iremos nos parecer mais com Cristo Jesus, se assim desejarmos. E aí, Paulo expõe isso para eles e diz a ele para que eles desenvolvam essa salvação. Depois nós vemos no verso 13 uma ação de Deus. Olha o verso 13. Com essa ideia de crescimento espiritual que eu acabei de dizer, Paulo vem para o verso 13 agora dizendo assim: porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. É Deus quem efetua em vós tanto querer quanto realizar. Veja, esse verso está totalmente conectado com o verso anterior. Eles são inseparáveis. Eu já vi cristãos ou pregação sobre esse texto, por exemplo, e afirmações dizendo, olha, se Deus colocou isso no seu coração, Ele vai realizar, Ele vai efetuar. Não, o texto está tratando, o verso está tratando do texto acima, sobre salvação e crescimento espiritual. Veja, meu irmão, nós notamos o quê? Paulo diz que a salvação pode ser desenvolvida, deve ser desenvolvida com temor e tremor, no verso anterior. Desenvolva a sua salvação com responsabilidade. Olhe para o desenvolvimento da sua salvação com temor. É o que o texto diz. Olhe para essa temática com tremor, trema diante disso. Porque precisamos crescer espiritualmente, não podemos ser crianças para o resto da vida cristã. Só que veja, aí Paulo vem, devemos dar o máximo de atenção para essa exortação do desenvolvimento espiritual. Não devemos olhar para isso de maneira leviana, simples, comum. Mas aí Paulo também diz que nós não devemos viver desesperados e angustiados. O temor e o tremor não é para nos deixar ou fazer viver oprimido e angustiado por esse crescimento e esse desenvolvimento. A ideia de temor e tremor não é essa. Paulo vai dizer, é Deus quem efetua o querer e o realizar. É Deus quem vai efetuar isso no coração. É Deus quem vai colocar isso no coração. Vai efetuar isso segundo a sua vontade. John Gill diz assim, abre aspas, a graça de Deus que inclina a vontade para o que é bom e então nos capacita a realizar e agir de acordo com os seus princípios. Fecha aspas. Matthew Henry disse isso. John Gill diz assim, olha só, Deus, portanto, implanta neles princípios de ação para trabalhar com fé e amor, e uma consideração por sua glória, e lhes dá graça e força para trabalhar
sem as quais eles não podem fazer nada. Olha, veja, o fato é que se não fosse Deus operando tanto na vida dos filipenses quanto na nossa vida, jamais nós conseguiríamos desenvolver a nossa própria salvação. Jamais nós conseguiríamos fazer algo por nós mesmos. Então veja, notamos o que? Que nós não estamos abandonados em uma luta pelo crescimento. Não estamos abandonados no desejo pelo crescimento. Não, Deus está conosco nisso. É Deus que nos capacita e nos impulsiona também para esse crescimento. A construção do texto leva a isso. Paulo apresenta, desenvolva, ação contínua, desenvolva, vai atrás, constantemente, de crescimento espiritual. Verso seguinte, mas é Deus quem opera, tanto querer quanto realizar. O que nós vemos aqui, irmãos? Responsabilidade humana, soberania de Deus. O texto é claro. De um lado, nós somos responsáveis pelo nosso crescimento. Devemos batalhar por ele. De outro, devemos depender totalmente de Deus. Há um equilíbrio aqui entre a ação de Deus e a do homem. Há um equilíbrio. Eu não posso deitar numa rede, embaixo de um pé, escolhe a fruta aí que você goste, e aí só esticando a mão, rede balançando, e pegando uma fruta, e água, e sombra, e frescor, e eu não posso ter esse tipo de ação e esperar que tudo aconteça. E esperar que eu vou crescer espiritualmente. E esperar que tudo vai se realizar, porque é Deus quem opera o querer realizar. Sim, mas é uma ação contínua, é responsabilidade humana, é soberania de Deus. Tem a minha parte, tem a parte de Deus. Como que isso se entrelaça? Eu não sei. Se você souber, depois você pode me contar. Mas há. E nós precisamos batalhar por esse crescimento. Precisamos querer esse crescimento. Precisamos fazer com todas as nossas forças. Mas como se tudo dependesse exclusivamente de Deus. Então, faça como se tudo dependesse de você. Vá como se tudo dependesse de você. Com todas as suas forças. Com toda a coragem. Mas no seu coração sabendo que na verdade tudo depende de Deus. É Deus que inclina. É Deus que coloca. É Deus que leva. É Deus que faz. Há uma ação aqui. Colossenses 3:23 diz assim: tudo quando fizerdes, fazeis de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Eclesiastes 9:10 diz assim: tudo quanto vier à mão para fazer, faz com todas as forças. Filipenses 2:13, que é o texto que estamos. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Veja, a ordem é sempre vai e faça. Com coragem, com energia, com força. Mas saiba que tudo depende de Deus. Ok, meus irmãos? Então, olha só. Tenha o desejo de crescer espiritualmente. Dentro aqui desses 2 versos, o que podemos dizer é que devemos ter o desejo, a vontade de crescer. De ler as Escrituras Sagradas todos os dias. De ter um momento de devoção todos os dias. Pastor, eu não consigo orar 1 hora. Ore 10 minutos. Eu não consigo ler 5 capítulos da Bíblia. Leia 1. Mas leia. Mas faça. Pastor, eu nem sei qual foi o último livro que eu li na minha vida. Então comece. Comece com de 10 páginas. E Deus vai efetuar
fazendo, vai inclinando o teu coração para isso, vai desejando coisas como essas, e a coisa vai entrando no teu coração, e o gosto por isso vai vindo, e o crescimento espiritual também vai vindo. Então, busque isso, deseje isso, tenha ânsia por esse crescimento. E aí nós vamos para a segunda divisão desse texto, que está lá dos versos 14 e 16, que nós vamos ver aí uma vida sem murmuração e contendas, que demonstre maturidade espiritual em meio a uma geração corrompida. Olha só, nós vamos fracionar esse texto, mas o verso 14 no começo diz assim: fazei tudo sem murmuração nem contendas. Paulo está orientando os irmãos, viva sem murmurais, sem contendas. Veja, podemos conectar esse texto já novamente ao ensino anterior que Paulo estava tratando. O que estava tendo lá em Filipos? Contenda, facção, divisão, inveja, briga entre os irmãos, separação. E Paulo está aqui conectando ainda. Olha, agora ele vem para o verso 14. O verso anterior ele tratou sobre, no verso 12, cresçam, desenvolvam essa salvação, esse crescimento espiritual, dependam de Deus para isso. E agora ele volta ao tema de novo, olha só, cresça espiritualmente e pare de murmurar. Não viva uma vida de murmuração, não faça isso, e nem de contendas. É o que Paulo está a orientar aqueles irmãos. E também podemos conectar esse mesmo texto ao ensino geral do Paulo está exortando ali sobre as contendas, divisões, facções. É o que Paulo está a tratar em toda a epístola quase dos Filipenses. Olha, não viva dessa maneira, não viva com brigas, não faça isso. Porque havia murmuração ali, havia dificuldades ali, havia contendas ali. E aí o texto em sequência, talvez a sua versão esteja assim, veja comigo o verso 14. Paulo dá a orientação e diz assim, olha, verso 14, fazei tudo sem murmurações, nem contendas. E depois, não sei se na sua versão está, mas Paulo diz, para quê? Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Veja, Paulo dá orientação para os irmãos, conecte a ideia. Cresçam espiritualmente, dependa de Deus. Não vivam com murmuração diante da igreja e nem contendas. E aí ele vem, para quê? Para que vocês sejam irrepreensíveis e sinceros, é o que o texto diz. Para que vocês sejam filhos de Deus e inculpáveis. Para que, em meio a uma geração pervertida e corrupta, vocês resplandeçam como luzeiros. E ainda Paulo vai dizer, para que vocês preservem a palavra da vida. Veja o tanto de orientação. Percebe isso? Paulo constrói e agora ele já começa a exortar novamente. É o que nós temos aí. O desenvolvimento da salvação levará os cristãos a uma vida que glorifique a Deus, ok? Então, o desenvolvimento da fé, que é o que ele queria, e a dependência de Deus, que vai levar o cristão ao crescimento espiritual e à maturidade, vai levá-lo a o quê? A viver uma vida sem murmuração e sem contendas no meio da igreja de Cristo. E essa maturidade espiritual a qual ele está a tratar, vai fazer que esses irmãos sejam irrepreensíveis no meio da geração ao qual eles estavam e viviam e compartilhavam. Vai fazer com que eles sejam inculpáveis como filho de Deus, ou seja, não tem como olhar para aquela igreja, os de fora, e criticá-los por desvios de conduta. Foque na igreja de Filipos, naquele tempo. Olhariam para essa igreja e não achariam nada. E quando isso acontecesse, Paulo vai dizer o quê? Que eles iriam resplandecer como luzeiros. O que é isso? Eles iriam espalhar. Eles seriam luz em meio ao mundo de trevas. João Calvino diz assim, abre aspas, ele queria que os crentes fossem como lâmpadas que brilham no meio das trevas do mundo. Como se quisesse dizer, crentes,
É verdade que sois filhos da noite, e no mundo nada há senão trevas. Mas Deus vos iluminou para este fim, que a pureza de vossa vida resplandeça em meio às trevas, para que a sua graça se manifeste ainda mais gloriosa. Que os cristãos de Filipos pudessem ser luz. Que aquela igreja pudesse ser como luzeiros para aquela cidade que ali estava em trevas. Então, essa era a ideia. Aí nós notamos no verso 16 ainda, olha comigo novamente, para quê? Veja, 2 vezes no mesmo verso. Orientação, sem murmuração, para quê? Uma sequência de para quê? E depois Paulo aqui entra de novo. Para quê? No dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. Paulo queria chegar ao encontro de Cristo, sabendo que não correu em vão, não se esforçou inutilmente. Paulo queria ter a certeza que os filipenses desenvolveram a salvação e amadureceram. Olha como isso tudo está atrelado. O texto está amarrado, os versos estão entrelaçados um no outro. O crescimento espiritual dos filipenses na dependência única de Deus os levariam a ações que faria com que Paulo, no dia de Cristo, como ele mesmo fala, ele pudesse ser aprovado, que ele não tivesse corrido em vão, agido de qualquer maneira. Então Paulo queria ter a certeza. Paulo queria ter a certeza que aquela igreja resplandecia como luzeiros em meio a uma cidade de trevas, onde o pecado imperava e onde havia destruição. Matthew Henry, de novo, diz assim: se os filipenses se conduzissem em palavra e obra, então, no glorioso dia do regresso de Cristo, o apóstolo, longe de se envergonhar, estaria qualificado a apontar com orgulho para os filipenses, para a sua vida e testemunho. Ou seja, olhe para a vida deles, olhe para o testemunho deles, olhe para os filipenses. Paulo tinha essa nítida preocupação, que a sua obra não fosse reprovada no dia de Cristo, que a sua obra não fosse apagada ou inútil no dia de Cristo. Essa era a preocupação de Paulo. Veja, meus irmãos, o que a igreja de Cristo, entre algumas coisas, mas o que a igreja de Cristo precisa ser no mundo? Os cristãos precisam ser luz. A mesma orientação se aplica a nós aqui hoje. Nós que nos reunimos aqui hoje. É como se Paulo dissesse assim: irmãos de Póvoa do Varzim, vocês precisam crescer espiritualmente. Desenvolva isso, meus irmãos, com temor e tremor. Anseie por isso, meus irmãos de Póvoa. Mas não se desespere. Creia que Deus é poderoso para operar isso na vida de vocês. Mas tenha esse desejo no coração de vocês, de crescer espiritualmente dependendo de Deus. Para que, meus irmãos de Póvoa, vocês possam ser irrepreensíveis, para que os de fora não olhem para dentro e vejam maneiras de repreender vocês por condutas, por pecados. Para que, meus irmãos de Póvoa, vocês sejam como luz no mundo. E eu, no dia de Cristo, não seja reprovado, porque a igreja de Póvoa será aprovada diante de Deus. É a ideia aqui. Só que para a igreja de Filipos, só trocamos as igrejas. Mas a ideia é essa.
A exortação é essa, o ensino é esse. Agora veja, é o que nós devemos ser para essa cidade. Luz. Luzeiros. Que as pessoas olhem para dentro da igreja e não achem meio modo de repreendê-lo. Quando eu digo igreja, eu digo você, eu, nós somos a igreja. Nós juntos somos o corpo. Nós juntos formamos igreja. E as pessoas olhem para dentro e vejam Cristo. E vejam pessoas que amam a Cristo de todo o coração. Que buscam a Cristo de todo o coração. Que anseiam por Cristo de todo o coração. Que desejam o crescimento espiritual de todo o coração. Que querem se parecer com Cristo, a imagem de Cristo, a semelhança de Cristo. Pessoas que possam olhar e dizer, poxa, como essas pessoas são diferentes. Como essas pessoas anseiam por coisas diferentes, porque nós falamos no começo, o mundo anseia por crescimento e sucesso momentâneo. Os cristãos devem, primeiramente, ansiar pelo crescimento que aponta para Deus e os leva a uma vida piedosa, com os olhos na eternidade. Então essa é a diferença. É isso que nós, como igreja, devemos sempre apontar para Cristo. E o desejo desse crescimento. Aqui está algo que também precisa ocupar o nosso coração, que é o dia de Cristo. Devemos desenvolver a nossa fé tendo em mente o dia de Cristo. Quando eu estava preparando isso, eu estava pensando em um exemplo. E se as pessoas não amam a Cristo aqui na terra, se as pessoas que fazem parte da igreja de Cristo, mas não amam a Cristo e não desejam a Cristo, o céu será uma coisa muito chata. Não vai ter graça. Então o dia de Cristo vai ser um dia chato. O dia que estaremos no céu será um dia muito chato. Agora veja, como por exemplo eu pego um ímpio que não nasceu de novo e levo ele para o céu? Nós, como diz um cantor lá brasileiro, conhecido, eu não quero ir para o céu porque lá é muito chato. No inferno vai ter mais emoção. Palavras dele. Disse alguma mentira? Não. Não disse. Porque para aquele que não ama a Cristo, que não deseja Cristo, que não deseja o crescimento, que não deseja se parecer com Cristo, não faz sentido, meus irmãos. Por isso a nossa vida, o pêndulo da nossa vida na terra deve ser o quanto nós olhamos para o céu. Como diz Paulo em outra parte, buscai as coisas do alto, da onde Cristo vive, e não as daqui da terra, não as terrenas. Veja, sempre pare e reflita, como Paulo, veja a preocupação de Paulo, mesmo cuidando dessa igreja, mesmo se doando, estando preso pelas igrejas, pronto a ser decapitado pela igreja. Paulo estava esperando o julgamento de César aqui, preso em Roma, não foi morto dessa vez, foi da próxima. Mas mesmo diante dessa situação, a preocupação de Paulo era qual? Será que eu vou ser livre? Será que eu não vou? Irmãos de Filipos, orem por mim, orem para Cristo me libertar aqui. É isso que nós temos no texto de Filipenses. Ore para que eu não morra. Intercede por mim, faça um jejum para Deus me fortalecer aqui. Temos isso lá? Não temos, não são essas as orientações. A orientação de Paulo, nós notamos a preocupação de Paulo é qual? O dia do Senhor. A preocupação de Paulo é: faça tudo isso para que eu não chegue diante
do dia de Cristo e eu seja reprovado. E essa obra não seja reprovada. Veja, meus irmãos, a importância. Veja a seriedade e o compromisso e a responsabilidade que nós temos de crescer espiritualmente, de amar a Deus, de amar as Escrituras, de amar a palavra, de crescer em Cristo, porque é o que eu disse, a nossa preocupação precisa estar no quê? No dia de Cristo. Mas deixa eu dizer algo para você. Não se desespere. Não ande com pesar, com medo. Não precisa, essa não é a ideia. A ideia é somente nós desejarmos, porque é Deus quem opera. O querer e o realizar segundo a sua vontade. Avançando, nós entramos na terceira divisão, que é dos versos 17 a 18. E nós temos aí o desenvolvimento e a maturidade da fé trazem alegria e colocam nossos olhos para além deste mundo caído. Olha só o verso 17 e 18, Paulo diz assim: entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação entre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Veja, Paulo está dizendo aí por libação, não é? Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação. Libação está falando de uma morte violenta, de uma morte onde há derramamento de sangue. Libação também fala do derramamento de vinho ou de bebida forte juntamente com sacrifício, que notamos isso em Êxodo 29, 40. Mas trata de uma morte com derramamento de sangue. E aí, olha só como essa ideia também está entrelaçada com o que nós acabamos de falar agora no verso anterior. Paulo vai dizer o quê? Mesmo que eu tenha uma morte com derramamento de sangue, uma morte violenta, mesmo que eu tenha uma morte dessa maneira, eu vou me alegrar com todos vocês. Veja a ideia. É o que eu disse, Paulo não está preocupado se ele vai morrer ou não vai morrer, se César vai matar ou não vai matar. A preocupação dele é se eles vão ser aprovados. E isso, se eles forem, vai trazer a ele muita alegria. Muita alegria. Paulo está a dizer que se ele morresse mesmo de forma violenta, ele queria que os filipenses estivessem alegres por isso. Ou seja, se eu morrer não é para chorar. Se tudo der bem, vocês estiverem bem, crescer espiritualmente, a igreja estiver bem, fiquem felizes, porque eu entreguei a minha vida em favor da igreja de Cristo. E eu vejo os frutos que são dados na igreja de Cristo. A vida de Paulo está completamente voltada ao avanço do reino. Paulo não tem tempo para trivialidades, para coisas que não são urgentes. Paulo está focado totalmente em Deus. Essa é a urgência do reino de Deus. Essa é a urgência do reino. Quanto mais nós nos voltamos para esse crescimento espiritual e a importância para o dia de Cristo, qual nós estaremos com Ele, mais nós sentiremos urgência aqui na igreja de Cristo. Então, o crescimento espiritual nos leva a isso. E aí nós seremos como luzeiros no mundo de trevas. Resplandeceremos como luz diante do local ao qual Deus tem nos colocado. Veja, meus irmãos, onde Deus tem te colocado? Você é mais adulto que trabalha, Deus tem te colocado certamente em algum local, em uma empresa, não é? Em um local que você trabalha. E a pergunta é, para quê? Para quê? Para que Deus te colocou ali? Para as pessoas que estudam, né, nas faculdades, escolas, para que Deus te colocou ali? Para as crianças que me ouvem, as crianças que também vão para suas escolinhas, escolas ou escolinhas, Deus as colocou ali também
para algo, para que elas sejam luz, para que elas brilhem, para que elas resplandeçam, para que professores vejam Cristo, para que os coleguinhas vejam Cristo. Porque todos nós somos a igreja de Cristo. Os adultos, os adolescentes, as crianças, todos formamos a igreja de Cristo. E é isso. Então que possamos crescer espiritualmente, nos importar com o reino de Deus, priorizar essas coisas, priorizar o reino, priorizar as coisas do alto. Deus te chamou para isso. Essa é a ideia. Não negligencie isso. Paulo olhava para o dia de Cristo. Paulo pensava no dia de Cristo. E toda a exortação de Paulo está conectada a essa ideia, ao dia de Cristo. Então, cresçam espiritualmente, dependam de Deus. Isso vai fazer com que vocês tenham atitudes que resplandeçam a luz de Cristo em vocês. E o mundo verá Cristo através da vida de vocês. E eu, no dia de Cristo, vou me alegrar diante de uma igreja aprovada diante do Senhor. Então, meus irmãos, quando fazemos uma análise da nossa vida espiritual, o maior anseio da nossa vida deve ser por um crescimento que nos aproxima de Deus. Não digo que você não deva crescer nas áreas sua profissional, mas busque o seu crescimento espiritual. Não busque por falsos mestres, como nós falamos no começo, que prometem fábulas e entregam mentiras. Busquem por aqueles que te aproximam mais das Escrituras Sagradas e de Deus. Então busque esse crescimento espiritual, com sabedoria, com temor e tremor e com dependência do nosso Deus. Eu deixo aqui algumas aplicações para nós orarmos. Ao fazer uma análise da sua vida, você tem encontrado um sólido crescimento. Há tempo de qualidade sendo dedicado ao crescimento espiritual. Você tem confiado e descansado de forma ativa em Deus para o seu crescimento espiritual. Sua vida tem refletido Cristo nos ambientes onde Deus tem te colocado. Cristo está a brilhar ou a ser ofuscado pelos prazeres desse mundo caído. E por fim, a eternidade tem estado constante